Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a escritora Rosiana Murray e o livro Artes e Ofício, algumas poesias que contém neste livro, ok? Então, primeiro vamos falar um pouquinho dessa escritora brasileira. Autora de livros e poesias para crianças, jovens e adultos. Faz parte da lista de honra do organismo internacional que abriga os melhores autores de literatura infanto-juvenil do mundo. Trabalha com o projeto de leitura, café, pão e texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Olha que bacana. Faz palestras sobre a formação do leitor e tem cerca de 100 livros publicados. Hoje nós vamos falar especificamente desse livro Artes e Ofícios, e nós vamos conhecer 3 poesias que estão dentro deste livro. A primeira edição de Artes e Ofícios, ilustrada por Beto Lima, foi publicada pela editora FTD em 1990, recebendo o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte daquele mesmo ano pela obra. Atualmente, a publicação ainda consta no catálogo da FTD, porém em uma edição renovada e com as ilustrações de Caó Cruz Alves. Essa é a capa do livro, ok? A obra tem como núcleo central o mundo do trabalho, e a partir desse fio, cada profissão é tema de uma poesia, ora através de um viés mais prático, ora através de uma perspectiva mais subjetiva ou voltada às questões sociais. Então, cada palavra que ela põe na poesia faz a gente imaginar uma imagem, uma cena, uma situação. Esse desenho aí, que é a ilustração da capa do livro, a gente consegue identificar vários tipos de ofícios, ou seja, vários tipos de profissões. E o livro é recheado de várias poesias que falam de várias profissões. Vamos conhecer algumas dessas poesias que constam neste livro. Então, aqui a gente vai falar especificamente de 3 poesias, ok? E no final tem um convite para que a gente faça a nossa própria homenagem a alguma profissão que pode ser escolhida por nós, tá? A poesia O Médico trata dessa profissão a qual é atribuída grande prestígio, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Os profissionais da saúde nunca foram tão importantes e merecem sim todas as homenagens. Abordando o modo de trabalho do médico e sua visão profissional, Rosiana faz uma construção de imagens a partir das suas palavras, ficando mais fácil a compreensão do texto, além de dar um toque lúdico à profissão. Vamos conhecer então? Essa é a poesia. O médico. Para o médico, o corpo não tem segredos. É como uma fábrica, uma orquestra, uma casa com os móveis todos no lugar. O sangue corre nas veias como um disciplinado rio. O pulso bate com precisão, afiado relógio marcando a vida. Se alguma coisa se move erradamente, se alguma coisa se quebra, o médico bota o corpo de castigo e vai escrevendo receitas, como cartas que o corpo entendesse. Muito bacana, né? Então ele compara o corpo humano, né, primeiro a uma casa com os móveis todos no lugar. Então, se alguma coisa quebra, algum móvel sai do lugar, né, essa casa vai precisar de um tratamento, assim como o nosso corpo. Então, o que eu disse, a cada palavra que ela vai colocando na poesia, a gente vai imaginando outras coisas e materializando e fazendo essas conexões chamadas de metáforas, né? Quando eu estou falando de uma coisa, mas eu consigo imaginar outra a partir daquelas palavras que eu uso. E isso a Rosiana faz muito bem. Agora vamos falar de uma outra poesia, de uma outra profissão, que são os catadores de papel. Em Os Catadores de Papel, a autora mais uma vez constrói o poema a partir de imagens e metáforas. Contudo, mais do que tratar a condição dos catadores de papel de modo lúdico, na poesia temos o olhar sobre a exclusão social e a condição das pessoas que vivem à margem da sociedade. Os catadores de papel exercem uma profissão que é muito importante para o nosso convívio, para o respeito ao meio ambiente. Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que o papel pode e deve ser reutilizado e não descartado de forma errada, a gente sempre vai ter lixo
E os catadores de papel sempre terão uma função muito importante para o nosso bem-estar em sociedade. E todas as profissões merecem respeito e admiração. Então, vamos conhecer o poema Os Catadores de Papel. Os catadores de papel, pela cidade afora, noite ou dia, a qualquer hora, os catadores de papel são triste paisagem. Vão juntando papel e pobreza. Moram assim, nas praças, nos vãos, em casa feita de nada. Tenho tanta pena dos catadores de papel, agora moram aqui, no meu poema. Então, ou seja, ela faz uma referência àquelas pessoas que vivem nas ruas, que não têm um teto, como a gente tem o privilégio de ter. E como que ela faz para ajudá-lo? Como que ela faz, né? Do jeito dela, como escritora, como poeta, o que ela faz? Ela faz uma poesia dedicada a essas pessoas e ela fala no final que agora eles têm onde morar. Eles moram na poesia que ela fez. Muito bacana, né? No livro Artes e Ofícios, também encontramos a poesia O Poeta. E nesta poesia, a autora fala da sua própria profissão. Vamos conhecer, então, a poesia que fala do poeta, a profissão da Rosiana. O Poeta. O poeta vai tirando da vida os seus poemas, como pássaros desobedientes e amestrados. A palavra é o castelo, sua árvore encantada, abracadabra, construindo o universo. Como eu disse para vocês, essas metáforas, cada palavra utilizada num poema, ela pode ter vários significados, principalmente na nossa cabecinha criativa, né? A gente usa uma palavra para descrever uma profissão, no caso dos poemas deste livro, e a gente consegue levar a nossa imaginação para outros ares e imaginar outras situações. Isso é um talento muito grande que todos os escritores têm. E hoje a gente vai brincar de ser escritora, a gente vai brincar de fazer uma poesia, exercendo a nossa criatividade e o nosso talento para isso, ok? Em Artes e Ofícios, ao transformar o mundo do trabalho em matéria poética, Rosiana Murray nos apresenta profissões e trabalhos a partir de um olhar lúdico e sensível, revestindo o mundo de poesia. Nós vamos nos inspirar em Rosiana e homenagear profissões através de um pequeno poema, só que com rimas. Você pode escolher a profissão do papai, da mamãe, do tio, ou uma profissão que você deseja seguir, uma profissão que você admira. Então, cada um de vocês vai escolher uma profissão que queira homenagear para a gente criar esse poema. Como que será isso, né? Meu Deus, como que eu vou escrever isso? Calma, calma, que eu vou dar umas dicas para vocês, ok? Vamos escolher uma primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma profissão. Eu escolhi a costureira. Então, eu já tenho em mente a profissão que eu quero homenagear, sobre a profissão que eu quero escrever. Eu escolhi a costureira. Cada um pode escolher a profissão que quiser, ok? Então, eu escolhi a costureira. O que tem que saber dessa profissão? Primeira coisa, eu tenho que juntar algumas palavras-chave, algumas palavras que se encaixam nessa profissão. Então, vamos ver o que eu pensei para isso. Pensei logo em beleza. A costureira produz peças bonitas, né? Geralmente a gente encomenda uma roupa, ou a gente compra na loja uma roupa que uma costureira fez. Então, toda roupa nova significa para a gente algo bonito, né? A gente está muito relacionado à beleza. Tecidos, né? Não existe costureira se não tiver tecido. Então, tecido é uma coisa também que existe nessa profissão e é muito importante. Vamos pensar em mais alguma coisa. Agulha, né? A costureira precisa da agulha. Obviamente, ela vai precisar de atenção, né? Porque a agulha pode furar o dedo, pode machucar. Então, ela exerce essa profissão com atenção, bem, porque ela usa agulha. Cansaço. Todas as profissões cansam, né? Quem trabalha muito, muitas horas de trabalho por dia. Mas a costureira cansa muito. Ela cansa as mãos, cansa as vistas, cansa a cabeça. E como a maioria das costureiras trabalham em casa, não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Ela acaba trabalhando até o dobro do tempo que ela trabalharia fora de casa. Então, geralmente, as costureiras sempre têm muito cansaço.
Moda, tem que entender de moda, né? Eu acho que está muito ligado, assim como a beleza, né? Tudo que elas produzem tem que ser algo que as pessoas vão querer usar, vão querer vestir. Então, envolve também na profissão da costureira a palavra moda. E por último, eu coloquei talento, porque você aprende o ofício da costura, mas se você não tem aquele talento, você vai produzir peças não tão atraentes para as pessoas. Então, exige de você uma atenção, uma concentração para aprender a profissão. E depois, para você levar essa profissão em diante, você tem que ter muito talento, né? Operar ali uma máquina de costura, saber que aquilo vai dar certo, cortar um tecido direitinho, tem que ter muito talento. Então, eu selecionei essas palavras aí, e a partir dessas palavras, eu vou brincar de produzir o meu poema. Lembro que quando a gente faz o poema com rima, ele acaba ficando mais fácil. Parece mais difícil, mas é mais fácil. Porque a gente vai lembrando das palavrinhas que rimam com a última palavra que a gente colocou, e a gente acaba conseguindo construir um poema de forma mais fácil. Então, vamos lá, vamos ver como ficou o meu a partir dessas palavras aí que eu reuni. Olha bem, o que eu coloquei? A costureira. Costurando beleza, não demonstra fraqueza. Tem muito talento, com tecidos ao vento. Entende de moda, sempre atenta à novidade. Ela é a melhor da cidade. Olha, eu fiz agora, rapidinho, a partir das palavras que eu reuni. Então, vocês vão poder escolher qualquer profissão para poder fazer a sua poesia. Aí a costureira acabou de ler, né, a poesia que eu fiz para ela, ó, e tem um recadinho dela para vocês. E aí, gostaram? Agora escolham uma profissão e façam a sua poesia. Como eu disse antes, pode ser a profissão do pai, da mãe, ou uma profissão que você queira seguir, ou uma profissão que você admira, que você gosta, uma profissão que esteja em evidência, ok? Qualquer profissão. Não precisa ser uma poesia extensa, muito grande. Olha bem, observa a minha que foi curtinha, ok? Mas hoje nós vamos brincar de fazer uma poesia baseada no livro da Rosiane, ok? Capriche e até a próxima aula.